tu também. Não somos as frutas do lixo e nunca deu de... Salve, salve, nação tricolor! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Você está chegando nesse vídeo, clique aqui embaixo no botão inscreva-se, você vai estar inscrito no canal, ativando o sino para receber as notificações dos nossos vídeos e das nossas lives, e claro, deixando esse like aí para fortalecer nosso trabalho. Seja bem-vindo ao canal DLC, a voz da nação tricolor aqui no YouTube. Bom, você está chegando nesse vídeo, pode compartilhar para seus amigos, familiares, em seus grupos de redes sociais, em qualquer lugar. Venha se informar através do canal DLC, a voz da nação tricolor no YouTube. Bom, nesse vídeo eu quero trazer aqui, né, a notícia, dados, melhor dizendo, né, das laterais do Sport Clube Bahia. Né, o Bahia que nessa Série B conviveu com algumas improvisações, principalmente no atual momento, na lateral esquerda, e na lateral direita, muitas indefinições. Primeiro, a chegada do Jonathan lá no começo da temporada, a contratação polêmica de Marcinho e as chances dadas às pratas da casa, no caso o André e o Douglas Borel. Mas a gente vai falando de cada um, né, em cada momento aqui no nosso vídeo. Mas você está chegando nesse vídeo, se inscreve, deixa o like, ativa o sino, comente e compartilhe sempre, seja bem-vindo ao canal do LC. Bom, como eu falei, né, as laterais do Bahia vivem um momento de baixa produtividade. Né? O Bahia que conviveu, né, com essas, vamos dizer assim, trocas constantes, desempenho irregular nos dois lados do campo. O Bahia tem sofrido, né, com seus jogadores e apostado em improvisação, como é no caso do Rezende, né, nessa reta final aí de Série B. Em toda a Série B, os laterais do Bahia só contabilizam uma assistência para gol, que no caso com o Luiz Henrique, e um gol que foi do Douglas Borel. Né, o gol do Douglas Borel lá no triunfo diante do Náutico, né, nos aflitos. Aquela partida foi 1-0. O Douglas Borel que se exaltou, tirou camisa, né, acabou recebendo o segundo amarelo e, por consequência, a expulsão. O Matheus Bahia também contabiliza participação importante em um cruzamento para o gol, que foi aquele gol contra, né, do gol de empate. Né, o zagueiro tentou cortar o cruzamento do Matheus Bahia e acabou empurrando contra o próprio Patrimônio. E assim, não foi por falta de tentativa, né? Até briga com a torcida, a diretoria, né, buscou elevar o rendimento dos atletas. Né? Na esquerda foram contratados o Djalma Silva e o Luiz Henrique. Né? O primeiro, no caso, o Djalma Silva, não foi bem, perdeu espaço. Né? Em agosto rescindiu o contrato, né, que iria até o final do ano. Né? O Luiz Henrique foi titular, mas falhou em momentos importantes, virou terceira opção, atrás até mesmo do próprio volante Rezende. Eu vou colocar aqui os dados, né, essa matéria é do Globo Esporte, né, mas são dados do Footstats, né, é um aplicativo que trabalha, né, com estatística do futebol. Né, eu vou colocar aqui para a galera ficar ligada nos dados, né, dos laterais do Bahia. Mas são dados que realmente preocupam. Por quê? Porque, como eu estava citando, né, laterais do Bahia tem pouca produtividade nesse quesito na Série B. Né? A Série B mostra muito como os laterais do Bahia têm baixa eficiência. Né? Então, vamos aqui falar, detalhar cada item. Né? O Matheus Bahia tem 13 jogos, o Matheus Bahia que se recupera, né, de uma lesão no adutor, né, tem prazo de retorno, não marcou nenhum gol, também não efetuou nenhuma assistência, 17 assistências para finalização. Quando eu falo em uma assistência, é direta para gol. Né? 11 cruzamentos certos, 426 passes certos e 22 desarmes. O Luiz Henrique, 16 jogos até aqui, nenhum gol, uma assistência, 6 assistências para finalização, 5 cruzamentos certos, 292 passes certos, 27 desarmes. Djalma Silva, que não está mais no elenco do Bahia, participou de 9 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, 4 assistências para finalização, 22 cruzamentos certos, 153 passes corretos e 9 desarmes. O Rezende, que na verdade entra aí como uma improvisação no setor, lateral esquerda, tem 3 jogos como lateral esquerdo, nenhum gol, nenhuma assistência, também nenhuma assistência para finalização, também nenhum cruzamento certo, porque o Rezende, ele atua improvisado, mas ele não vai na linha de fundo, né, uma espécie de um falso terceiro zagueiro, é mais para compor, né, o lado esquerdo, para reforçar a marcação ali. O Rezende, ele não agride, né, hora nenhuma, o
na fase ofensiva, né? Então, o Rezende, por isso que ele não tem números expressivos. O Rezende, ele tem três gols, três jogos como lateral esquerdo, nenhum gol marcado, nenhuma assistência para finalização, nenhum cruzamento certo. Né? Passes certos 115 e 5 desarmes até aqui como lateral esquerdo. Né? Então, a gente tem que, né, falar dessa questão do Rezende como uma exceção, né, na lateral esquerda. Atualmente, o lateral esquerdo titular era o Matheus Bahia, que já estava no clube, começou a temporada em baixa, também chegando a virar a terceira opção. Atualmente, ele se recupera de lesão e não tem prazo, né, para retornar aos gramados, como eu acabei dizendo. Que na ausência dele, o volante Rezende foi escolhido por Anderson para assumir a posição. Bom, falando das laterais, a gente acabou falando das laterais, na lateral esquerda, né, vamos falar aqui da lateral direita, que também não é nada, né, animador a situação dos laterais do Bahia. Né, colocar aqui, né, o Marcinho, começando por ele, né, que ele foi contratado, né, uma contratação polêmica, bancada pelo Eduardo Freeland, né, o Guilherme Belintani depois se manifestou. Na verdade, a contratação do Marcinho foi basicamente com a ideia de oportunizar o jogador que não estava tendo mercado por conta da situação extracampo, né, de ter sido indiciado pelo atropelamento de 2 professores no Rio de Janeiro. Foi uma contratação polêmica, dividiu a opinião, né, da torcida. Uns torcedores gostaram da contratação, a maioria esmagadora foi contra. A gente se posicionou aqui no canal, inclusive, para isso. O Marcinho, ainda até o momento, ele não é um jogador que se destaca, né? O Marcinho, ele um cara que ele acabou assumindo, entre aspas, nessa posição de titular. Até muito bancado pelo Eduardo Freeland, pelo Anderson, por consequência. O Marcelo não brigou por titularidade com o André, né? Pelo contrário, ele foi, vamos dizer assim, pela amizade com o diretor de futebol, Eduardo Freeland. Até aqui, Marcinho tem participação discreta no time, inclusive no último jogo contra o Sport, na segunda-feira, onde o Bahia perdeu por 1-0 no Recife, ele foi jogador com o maior número de passes errados, 17. Só no Bahia que acontecem essas coisas, né? O cara, ele erra tanto e é titular, só no Bahia. Bom, falar agora dos jovens atletas, né? Como eu falei do Borel e do André, os dois, né? Por isso eles são jogadores, né, da base, jogadores que vão acabar sentindo, né, essa oscilação, né, na temporada, né? O Borel que, vamos dizer assim, depois da saída do Jonathan, ele acabou assumindo a posição de lateral direito, né, bancada por Guto. Depois o Guto percebeu que o Borel estava tendo uma relação conflituosa com a torcida. Né? A torcida pegava no pé, vaiava, então ele protegeu o Borel e lançou o André. Só que, a gente sabe, são jogadores jovens, né? E oscilaram nessa Série B. Né? O Borel, inclusive, desapareceu, né? Nunca mais a gente soube do Borel para ser relacionado com os jogos do Bahia. No caso do Borel e do André, jovens formados na base do Tricolor, até o momento eles realizaram 34 partidas, no caso do Borel. O André, ele atuou 22 partidas. O André, até então, ele era, né, o titular, né, da lateral direita. Né? O André, ele era o titular da lateral direita e acabou, vamos dizer assim, perdendo essa posição aí para o Marcinho. Perdendo, entre aspas, né, torcedor? A gente sabe que o Marcinho, ele chegou no Bahia bancado pelo Eduardo Freeland. Ele sabia que a contratação era polêmica. Tanto que o anúncio foi totalmente diferente. Foi, na verdade, quase um pedido de desculpa para o torcedor. Né? Quase um pedido de desculpa. Ele meio que falou assim: eu estou contratando, viu? Mas está dando a chance aí. A gente sabe que vocês não gostaram. Basicamente, aquele anúncio do Freeland da contratação do Marcinho, né, foi basicamente essa. E a gente tentaram esconder de tudo que é jeito, né? Tentar esconder de tudo que é jeito. Eu falei do Jonathan, né? Jonathan que
foi contratado junto ao Botafogo, que sequer participou, né, dos jogos no Botafogo, né, como vamos dizer assim, uma participação efetiva na campanha de acesso do Botafogo. O Jonathan apareceu aqui. O Jonathan, vamos dizer assim, brotou, como a gente costuma dizer. O, André, o Jonathan ele não se firmou, né, tanto que ele acabou rescindindo o contrato, né? Ele não teve o contrato cumprido até o final, né? O Jonathan ele acabou rescindindo o vínculo antes do previsto, em julho, e aí abriu espaço para o Borel e, por consequência, André, que depois chegou Marcinho e tomou essa posição aí do André. Mas também, assim como na lateral esquerda, na lateral direita do Bahia, principalmente na lateral direita, é muita polêmica, é pouco futebol, as lesões, a lesão, no caso, na lateral esquerda, na lateral do Bahia, lateral direita, foi mais a questão de produtividade e polêmica também. E eu vou colocar aqui também os números, torcedor, da lateral direita, rendimento, né, dos laterais direito do nosso queridíssimo Esquadrão de Aço. Né? Eu vou baixar aqui os dados do Footstats, matéria, né, também do Globo Esporte. Vou colocar aqui para a galera ficar ligadinha nos dados. Esses são números também nada animadores. Né? Deixa eu falar aqui para a nação tricolor que está ligada aqui no nosso vídeo. Bom, o Marcinho tem 8 jogos até aqui, nenhum gol, nenhuma assistência, 10 assistências para finalização, 7 cruzamentos certos, 217 passes certos e 7 desarmes. André, 14 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, 7 assistências para finalização, 7 cruzamentos certos, 302 passes certos e 15 desarmes. O Douglas Borel, 15 jogos até aqui, um gol marcado, que foi justamente no triunfo do Bahia diante do Náutico nos aflitos, nenhuma assistência, 13 assistências para finalização, 11 cruzamentos certos, 378 passes certos, 10 desarmes. O Jonathan, que já não está mais no elenco do Bahia, participou de 9 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, 2 assistências para finalização, apenas um cruzamento certo, 45 passes certos e 5 desarmes. Então, os números não mentem, torcedor. André e Borel têm, além de ter número de jogos maiores, tem produtividade maior do que Marcinho. Por exemplo, o Borel deu mais assistência de finalização do que o Marcinho. O Marcinho deu 10, o Borel 3 assistências. E 11 cruzamentos certos e Marcinho apenas 7. O André, que era o titular, né, disputou 14 jogos, embora tenha dado uma assistência menor para finalização, o Marcinho teve 10, o André 7. Entre cruzamentos, os números estão certos, mas estão, vamos dizer, iguais. Os passes certos, o André ganha do Marcinho, 302 contra 217. Então, torcedor, é uma falsa ideia que o Marcinho está jogando bem. E não está jogando bem. Ele não está jogando bem. Quem está jogando bem é o Borel, o André, que são pratas da casa, mas aí o torcedor não tem paciência com a galera da base. Então, torcedor, mais um vídeo aqui no nosso canal, dados aí alarmantes nas laterais do Bahia, lateral direita e lateral esquerda. Canal do LC é a voz da nação tricolor aqui no YouTube. Meu nome é Fui. 59 é nosso, 88 também. Nós somos as